Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor, irmã Helena, seja bem-vinda. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a vida do Joãozinho. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aí, nos ajudando nessa live. Estamos aqui louvando ao Senhor, um louvor bem conhecido, enquanto aguardamos mais alguns irmãos entrarem. Eu vou aproveitar, irmã Helena, que você está aí nos ajudando e vamos orar ao Senhor, né? Nós vamos orar ao Senhor. Enquanto a isso, os irmãos que tiverem que entrar na live hoje, eles vão entrando, depois a gente cumprimenta eles, né? Então vamos orar ao Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Pai querido, justo e santo, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de bênção, de vitória. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui juntamente com a minha irmã, provavelmente também com os meus irmãos em Cristo, para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, prestarmos culto ao Senhor. Um culto de uma forma diferente, onde nós nos vemos através do celular, através do computador, mas cada um de nós temos a nossa forma de servir, de adorar, de glorificar ao Senhor, cada um no seu lar, mesmo estando à distância, o Senhor está sempre por perto, sempre perto. Obrigado, Senhor, por estar conosco, obrigado pela vida da tua serva irmã Helena, obrigado pela vida do teu servo irmão João, que o Senhor já possa ir abençoando, guardando, livrando de todo mal, fortalecendo a vida dos teus servos em Cristo Jesus. E a vida de todos aqueles que vão nos ajudar na live desta noite, Pai. Que o Senhor já possa estar abençoando, fortalecendo, guardando, livrando do mal, curando, Senhor, das enfermidades, para que os teus servos e servas possam participar com alegria e juntos possamos engrandecer o teu nome, Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, irmã Helena. Que bênção. Hoje não tive condições de estar com o nosso irmão José. Estive ontem, hoje eu não fui. Mas a nossa irmã Cláudia foi agora na parte da tarde e disse que ele está bem, está sendo bem cuidado, né? Isso é bom, isso é importante, porque a gente sabe que é Deus guardando o seu servo ali, né? É tanta coisa e a gente passa por tantas situações e é complicado se colocar no lugar dele ali, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de estar ali naquele lugar, mas ele está e nós estamos orando por ele, pedindo ao Senhor que abençoe a vida dele. Né, Raquel? Seja bem-vinda, minha irmã, receba a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida grandemente e essa família linda. Eu queria ler um salmo, não quero ainda, né? Queria no passado. Quero ler com os irmãos um salmo aqui, o salmo de número 111. Salmo de número 111, se você quiser acompanhar a leitura. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Irmão Wesley, a paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a família aí, né? Nossa irmã Leide, senhor Etivaldo, teu pai. Deus abençoe grandemente, né? Eric e Dani, eu sei que moram em casas diferentes, né? Mas de vez em quando se encontram, né? Então, deixo aí a paz do Senhor aos nossos amados. Esse versículo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele diz para nós, o versículo de número 10, o último versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então, quem quer ser sábio, né? Quem quer ser sábio precisa temer ao Senhor, precisa respeitar ao Senhor, precisa buscar ao Senhor, precisa dar ouvidos, né, à voz do Senhor, através da sua palavra e através, né, daqueles que ministram a sua palavra, né? Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria começa, né, quando nós tememos ao Senhor. Né? Quando nós começamos a temer ao Senhor, nós começamos também, né, a nos tornarmos sábios, né? O homem sábio, a mulher sábia, o jovem sábio, né? Ele busca ao Senhor, ele teme ao Senhor, ele acredita no Senhor com todas as suas forças.
Então, esse primeiro verso, né? Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Santos e na congregação, né? Na Assembleia dos Justos e na congregação. Aí me trouxe à memória um louvor bem antigo, mas bem antigo mesmo, né? Irmã Ana, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Irmã Lúcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E quando eu digo bem antigo, eu estou falando assim da época em que nós louvávamos Ele, que Ele diz assim, ó, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor. Por toda a minha vida eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Por toda a minha vida eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiarei nem em príncipe, nem filho de homem, nem quem não há salvação. Não confiarei nem em príncipe, nem filho de homem, nem quem não há salvação. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Esse corinho, né? Ele é de um tempo muito bom da nossa vida, onde juntos nós louvávamos ao Senhor com muita alegria, onde a igreja, os jovens ali, se colocavam para louvar ao Senhor de uma forma extraordinária, né? Mas não sei aí, mas aqui tá frio. E eu tenho aqui uma garrafinha de café que vai me ajudar um pouco. Ai, a paz do Senhor, irmão Sebastião, pastor Sebastião, seja bem-vindo, Deus abençoe tua vida grandemente. Não lemos a palavra do Senhor no Salmo de número 111, já oramos ao Senhor no início desse trabalho, né, para que nós pudéssemos engrandecer ao Senhor. Relembramos aí um corinho, né, que já tem muito tempo que a gente não canta, hein? Tem muitos anos. Esse eu acredito que algumas pessoas conhecem, mas provavelmente nosso irmão Wesley não conheça. De todos nós que estamos aí, eu acredito que só ele não conhece. Eita, embaixo das cobertas, que isso, olha que coisa boa, né? A gente servir ao Senhor, adorar ao Senhor aí, e no quentinho, né? Debaixo da coberta, isso é bom demais. Deus abençoe, né? Deus abençoe grandemente aí a vida dos nossos irmãos que, mesmo que forem embaixo da coberta, mas não perde a live. Que coisa boa, né? Vamos adorar ao Senhor com um hino. É um outro louvor. Eu falo antigo assim, na realidade não tem nada antigo, né? Não tem nada antigo. Nós cantávamos quando jovens e hoje nós cantamos, né? Depois de adulto, depois de velhos ou de ancião. Mas como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, então não tem nada antigo.
E eu quero te convidar para cantar esse louvor. Esse louvor talvez você não conheça. Quem conhecer, nos ajude aí. Eu estive visitando o presbítero José esses dias e aí ele se lembrou desse louvor, ele só não conseguiu cantar, porque como ele está acamado, né, está ali na UTI ainda, ele não conseguiu cantar esse louvor, porque a letra dele é bem forte. E esse louvor é do nosso amigo Nicolete que cantava: Ao ver o sol brilhar sobre as colinas. Se você souber aí, quiser nos ajudar, fique à vontade, tá bom? E se não souber, vai aprender agora. Ao ver o sol brilhar sobre as colinas, e o vento sem cessar soprando forte, eu sei que os nossos dias são tão poucos e que haverá uma vida após a morte. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Ao ver que Deus criou todas as coisas, sobre o mar também criou a vida. Eu sei que nesse mundo que existe para o bem da nossa vida. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida tem uma alegria bem diferente para cantar. Glória a Deus. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. Nós temos o prazer, né, de todos os dias nós podemos louvar ao Senhor, quer seja na aflição ou não, estaremos louvando ao Senhor, né? Porque entendemos que Deus é aquele que pode todas as coisas, né? De um momento para o outro Ele faz isso e os nossos problemas se acabam, né? O Senhor, Ele traz solução. Então, a nossa confiança está em Deus. Tem um versículo, e antes de eu falar sobre ele, irmã Lourdes, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda, né? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Obrigado por estar conosco aí nessa noite gelada, né? Obrigado mesmo. É sempre uma honra, né, estar aí com os irmãos, mesmo que seja através da live, né? Mas é sempre bom estar com os irmãos. Tem um verso que fala que maldito o homem que confia no homem, né? É maldito o homem que confia no homem. E aí algumas pessoas interpretam, né, esse confia no homem, né,
como você depositar uma confiança numa outra pessoa. E nós precisamos acreditar nas pessoas, nós precisamos confiar nas pessoas. Nós não podemos sermos céticos, né? Nós não podemos sermos ignorantes, né? E creio eu, quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, e esse confiar vem de você colocar a sua confiança no homem, né? Como se ele fosse resolver os teus problemas, como se ele tivesse poder, autoridade para resolver os teus problemas. Porquanto, né, quem tem poder e autoridade para resolver os nossos problemas é Deus, é o Senhor, né? Então, quando vamos depositar a nossa confiança, a nossa inteira confiança, né, depositamos no Senhor, que pode todas as coisas. Não quer dizer que eu não deva acreditar no meu irmão, não quer dizer que eu não deva confiar, né, no ser humano, porque existem muitas pessoas ruins de verdade na face dessa terra, mas existem muitas pessoas boas, né? Existem muitas pessoas que torcem por você. Aliás, as minhas vitórias, todas elas são alcançadas através da tua oração. Eu sei que você ora por mim, eu sei que, se não todos os dias, mas vira e mexe, você me coloca na tua oração e me coloca na presença do Senhor, dizendo: Senhor, lembra do teu servo pastor Roberto, guarda ele, livra de todo mal, abençoa a vida dele, abençoa a vida da Claudinha. Então, é isso que nos faz obtermos vitória, né? E aí eu não posso olhar para pessoas como você com um olhar de desconfiança, com um olhar de descrédito, né? Mas não posso colocar toda a minha confiança de tudo aquilo que eu preciso, e de tudo aquilo que eu creio, em você, né, nos teus ombros, né? Eu preciso colocar no Senhor, né? Porque diz a palavra do Senhor que se ele não guardar a cidade, então em vão vigia os sentinelas, né? Não é que não precisa dos sentinelas, precisa, mas até eles precisam entender, né? E quem guarda é o Senhor, inclusive o Senhor está guardando a vida deles. Olha aí que coisa maravilhosa, né, amados? Vamos adorar ao Senhor com mais um louvor. Esse louvor, se eu não me engano, a nossa irmã Lúcia que gosta muito de cantar ele. Estou vivendo feliz no mundo. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor. Hoje, faltando aí bastante gente, né, para entrar. É ruim quando nós temos um trabalho e nós temos que avisar os irmãos que não teremos aquele trabalho naquele dia, né? Os irmãos já estão tão acostumados, estão esperando, aguardando, e a gente vem com essa notícia, mas nem sempre é possível, né? E eu sei que os irmãos entendem, né? Mas se perde um pouco no meio do caminho aí, algumas pessoas acabam não conseguindo entrar, não conseguindo manter, né? Mas estamos juntos, graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Estou vivendo feliz no mundo, o gozo profundo, andando na luz. Achei o tesouro pendurado na cruz. Queres saber o nome? O seu nome é Jesus.
Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. E enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. E enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Se estás em trevas, precisas de luz, porque não recorres ao tesouro da cruz, o mesmo tesouro que eu encontrei. Queres saber o nome? Eu te ensinarei. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. E enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Meu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. E enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. E enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Glória a Deus. Esse louvor, acredito que a nossa irmã Lúcia que tinha o costume de cantar ele, né? E é um louvor tremendo, gostoso de cantar, né? Gostoso, bem avivado. Graças a Deus, né, irmã Lúcia? Irmão ao seu, meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu querido. Que bom, né, que você está aí conosco, e se você está aí conosco, a Ivone também está, né? Não sei o restante da família, mas sei que você, a Ivone, com certeza está aí nos ajudando nessa live, né? E isso é bom demais. Isso é bom demais. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor, né? Mais um louvor maravilhoso. Vamos louvar o Senhor com um hino que eu gosto, eu particularmente gosto muito, né? Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, né? Mas foi um dos primeiros que eu aprendi a louvar ao Senhor e tenho louvado até os dias de hoje, né? Sinto muito a falta do meu irmão, porque o irmão presbítero Mariano, ele tocava esse louvor para a gente. Então, sempre que a gente cantava na igreja, cantava com muita segurança, porque conhecíamos o tocador, né? Sabíamos que ele ia pegar tranquilamente, né? Hoje não é diferente com o nosso irmão Wesley, é o tocador da igreja, toca tudo que você imaginar, né? Todo qualquer ritmo também, pega com muita facilidade os louvores. Então, Deus tem nos abençoado nessa parte aí, né? Deus tem nos abençoado muito. E aí eu quero te convidar para nos ajudar nesse louvor que diz assim, ó. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho
bem mais que um perdido espera se encontrar. Bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Glória a Deus. Esse louvor é tremendo, maravilhoso, né? O Marcelo, Mariano, Gessé da nossa irmã Silvia, né? Esses irmãos são uma bênção. Esses irmãos são uma bênção. A gente teve um outro tocador lá que eu acredito que a Raquel não conheceu, o Eliezer, não chegou a conhecer. Tocava também, não toca ainda, né? Todo tipo de instrumento. E é uma bênção do Senhor, né? Temos essas pessoas na igreja adorando ao Senhor aí, tocando para o Senhor, né? Nosso irmão Wesley, ele até tinha uma banda, né? Antes dele conhecer a Cristo, ele tinha uma banda, ele tinha música, né? De autoria própria, mas aprove o Senhor, né? De convidá-lo para vir tocar, né? Na igreja, tocar para o Senhor, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, né? E ele tem louvor também, de autoria própria, né? Então, Deus tem sido maravilhoso para conosco, né, irmão Mica? Seja bem-vindo, Mica. Receba a paz do Senhor. Obrigado por estar conosco aí. Deixa a paz do Senhor aí por Riquelme, tá bom? Deixa a paz do Senhor aí por Riquelme. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Eu quero te convidar para que nós possamos orar ao Senhor e lemos a palavra do Senhor, né? Meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, porque é sempre bom meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, que é gloriosa. Pai querido, justo e santo, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Pai, esta palavra, Senhor, é o alimento da nossa alma. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra. O Senhor disse uma certa feita aos seus discípulos: uma comida tenho eu, que vocês não conhecem, que vocês ainda não comem constantemente. E o Senhor estava falando de estar orando, de estar falando com o Pai, de estar recebendo do Pai a palavra viva, pura, palavra de cura, de bênção, de vitória, de poder, de autoridade. E o Senhor se alimentava dessa palavra. Que o Senhor possa nos dar essa palavra nesta noite. Alimentar o meu coração, a minha alma, coração e a alma de todos os nossos irmãos que estão aí nos ajudando nessa live, Pai. Aqueles que puderam vir estão aí, aqueles que não puderam e não estão, mas que eles sejam abençoados onde quer que estejam, guardados e abençoados por Ti, Pai. Dá-nos a Tua palavra nesta noite, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu quero te convidar para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler de certa forma, eu vou ler um pouco rápido porque ela é extensa, né? Mas nós faremos paradas em alguns versículos para que possamos entender
com mais facilidade, né? O que o Senhor tem para o teu coração, né? Eu tenho certeza que você vai entender e vai meditar, né? Capítulo 17 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos falar um pouquinho sobre Elias prediz contra Acabe. Né? Na realidade, o que eu quero passar para os irmãos é algo sobre a viúva de Serepta, né? Mas, ao invés de começarmos lá na viúva de Serepta, vamos começar daqui de trás, né, onde Elias prediz contra Acabe, para que nós possamos entender de uma forma melhor a palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler, se os seus irmãos quiserem acompanhar aí, mas acompanhe pelo menos o raciocínio da palavra do Senhor, né? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 17 de 1 Reis, versículo de número 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Né? Então, Elias ele vai transmitir ao rei Acabe, né, essas palavras. Por quê? Porque o rei Acabe, né, ele assume ali o reinado no lugar do filho dele, no lugar do pai dele, né? E ele, no lugar do pai dele, no lugar do Onri. E ele vai fazer, né, coisas absurdas, e coisas tão absurdas que o Senhor não está se agradando do que o rei Acabe está fazendo. E o Senhor então decide pará-lo, né? Porque ele está perdidinho como rei, né? Como rei, ele está longe da presença do Senhor. E aí Elias vem trazendo essa palavra, dizendo: olha, rei, né? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, né? Que nesses anos não haverá nem orvalho e nem chuva, né? Até, né? Senão segundo a minha palavra, ou até que eu volte a falar novamente, para que haja o orvalho, haja chuva, né? Até lá não haverá. Eu acho bacana, porque Elias ele fecha essa palavra, ele sela essa palavra dizendo assim: olha, se não, segundo a minha palavra. E aí eu fico meditando, o rei Acabe ficou maluquinho com a notícia que Elias havia dado para ele, né? Que o profeta Elias tinha dado para ele. A coisa vai ficar feia, mas ele não pode matar Elias. Ele não pode matar Elias não somente porque o Senhor Deus é com Elias, mas porque Elias fechou, né, essa palavra de uma forma tão sábia, que ele diz assim: olha, se não, né, conforme a minha palavra. Então, quando eu disser que haverá chuva, que haverá orvalho novamente, né, então a chuva vai voltar, o orvalho vai voltar, né, a terra vai voltar a produzir. Como é que você mata um camarada desse? Se você matar, acabou-se a chance de ter chuva, né, de ter orvalho, né? Aí ele diz o seguinte: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás
do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, né, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A paz do Senhor, irmã Luciana, seja bem-vinda. Então, os irmãos veem que Elias, ele lança uma palavra ali, conforme a ordem do Senhor, e o prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande. E o prejuízo é tão grande que alcança também a vida de Elias, né? Então, até mesmo Elias agora está numa situação difícil. Por quê? Porque ele foi lá para junto do rio, conforme o Senhor havia ordenado, né? E só que o rio secou. Não tinha chuva, não tinha orvalho, né? O rio secou. O rio não secou porque ele bebeu toda a água. O rio secou porque seca mesmo. Se não tiver chuva, não tiver água, né? A própria terra suga, né? O lençol freático suga toda a água que tiver ali. Então o rio secou, né? E agora? E agora o que fazer? E aí nós entramos aqui, a viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Então Elias chega cansado naquele lugar, ele encontra aquela mulher que está apanhando lenha, que está recolhendo lenha, né? Naquela época não tinha esse fogãozão bonito que nós temos, né? Que você tem na tua casa, fogão de indução, olha que coisa maravilhosa. Naquela época era no forno a lenha mesmo, né? Então todo mundo que fosse cozinhar tinha que ter o seu fogão a lenha ali. E essa mulher estava pegando lenha para cozinhar, para fazer um bolo para ela e para o filho dela. Elias chega cansado da viagem e o que ele pede para ela? Um bocado de água, né? Um pouco de água. E ela, imediatamente, ela sai para buscar água para Elias. Eu acho interessante, irmãos, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa mensagem, né? Porque água é ouro. Água é ouro. No lugar em que eles estão agora, né? Eles estão agora em Samaria, ou Samária. E conforme a palavra que Elias tinha dito, não haveria chuva e nem orvalho. Então, os poços estão secando, os rios estão secando, né? E aí, o que acontece? Não tem água para o gado e não tem água para a lavoura. Não tem como é que vai aguar as plantas, como é que vai, né, plantar a lavoura e esperar que ela dê alguma coisa se não tem água para regar a terra, né? Se não tem água. Então, pensa comigo, todo mundo que tinha um pouco de água em casa, ele não queria se desfazer daquela água por nada, né? Eu não sei você, mas nós passamos aqui um período de chuva, onde a força acabou, né? Não tínhamos força, e aqui nós temos força, nós ficamos uma semana sem luz, né? Uma semana sem energia, né? E a água que nós tínhamos na caixa, embora eu possa pegar água do poço, e fiz isso, né?
mas a água que vinha da caixa para a torneira e para o chuveiro, a gente economizava de toda forma, né? Esperando ansiosamente que em breve chegasse a energia para que a gente pudesse ligar a bomba e então encher a caixa e ficar despreocupado, né? E nós aguentamos aí uma semana, uma caixa d'água de 500 litros, uma semana, né? Mas imagina esse povo, né? A cidade inteira, irmãos, a cidade inteira não tem água. A cidade toda não tem como dar água para o gado, né? Não tem como molhar a lavoura, não tem como plantar, porque tudo que plantar não vai nascer, né? Não vai ter jeito. Então, eles se encontram ali numa situação muito difícil. Mas Elias chega e ele pede água para aquela mulher, né? Ela não pensa duas vezes. Ele pediu água e ela foi correndo buscar, né? Eu disse para os irmãos, a água naquela época era ouro, né? Quem tinha, guardava, porque quando é que vai voltar a chuva? Ninguém sabia quando é que iria voltar a chuva, porque a chuva só voltaria conforme a palavra de Elias. Era Elias quem orou, né? E quem deu a palavra de que não haveria chuva, seria dele, né? A palavra que viria para que houvesse chuva novamente, né? Então todo mundo que tinha água guardava ali as 7 chaves, né? Mas ela foi buscar, né? E aí o versículo 11 diz assim: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Porque ela só tem aquele pouco de farinha, ela só tem aquela botija de azeite. Depois disso, ela não tinha nem esperança, amados. Ela não tinha nem esperança de quando é que a chuva ia voltar, ela não tinha esperança de que alguma coisa fosse crescer, ela não tinha esperança do tempo, né? Porque mesmo que voltasse a chuva, você tinha que plantar e esperar nascer e esperar crescer, né? Para que você pudesse colher alguma coisa. Então, para ela era, né? Era o fim, né? O que ela tinha ali? Um pouco de farinha na panela e uma botija de azeite. E ela disse: olha, né, apanhei ali alguns cavacos, né, uns 2 cavacos, e eu vou fazer esse bolo, né, e eu vou comer, eu e meu filho, e depois disso a gente vai morrer. Não tem mais o que fazer. Quando eu li aqui na palavra cavacos, né, que ela disse que pegou alguns cavacos, esses cavacos eram gravetos, tá? Lenha. Ela estava lá buscando lenha. Então ela pegou alguns gravetos, alguns pedaços de lenha, né, que eram finos, né, que pegava fogo mais rápido, né? Então é isso que ela chama de cavaco ali. Então é a lenha que ela pegou, que eram uns gravetos, né, seco, que ela ia colocar lá para acender o fogo, fazer o bolo para ela e para o filho dela, para que eles pudessem comer, e então, segundo o que ela achava, né, depois nós iremos morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Então, vamos dividir isso aí era o que Elias estava dizendo para ela, vamos dividir, né? Vai fazer sim para você, vai fazer para o teu filho, mas faz para mim primeiro, né? Não precisa ser um bolo grande, faz um bolo pequeno para mim primeiro, né? Depois você faz para você e para o seu filho, né? E ele vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel,
a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha a palavra determinada, né, através da boca de Elias, né? O que o Elias diz para aquela mulher, né? Amados, é simples, muitas vezes, para mim e para você, dizermos isso a uma pessoa cristã, né? A uma pessoa cristã, a uma pessoa que conhece a palavra. Quando você fala da palavra, quando você fala que Deus vai suprir as necessidades dessa pessoa, quando você diz para essa pessoa que ela precisa confiar em Deus, que ela precisa colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, porque Deus, Ele vai prover, né? Como disse a nossa irmã Valéria, a diaconisa Valéria, nesse domingo, né? Deus é o Deus da providência. Ela falava sobre essa passagem aqui também, dentre outras passagens, né? Mostrando a providência de Deus. Então Deus vai prover, né? Para mim falar para vocês que Deus vai prover, meu querido, e eu já estou dizendo isso, segundo a palavra do Senhor, estou determinando isso para a tua vida, né? E para a minha vida, Deus vai prover. Deus vai prover, Deus vai dar um jeito, Deus vai resolver a situação, né? Você não vai morrer de fome ou não vai morrer nessa situação em que você se encontra. Deus vai mudar isso, né? Deus vai mudar isso. Mas para mim falar para você que é cristão como eu, que crê no mesmo Deus, né? Eu falo com uma certa facilidade, mas essa mulher, ela não era cristã. Essa mulher, ela não era cristã. Essa mulher era da cidade, né, de Sidom, de lá de lá de Cananéia, da Fenícia, né? Ela não era cristã, porque o pessoal que morava nesse lugar, nessa cidade, eles eram ateus e eles serviam assim a um Deus. Mas qual era o Deus que eles serviam? Eles serviam, né, a Baal, eles serviam a Asterote, eles não serviam ao Deus de Israel, eles não criam no Deus de Israel. O que eles criam? Eles acreditavam, né, no Baal, eles acreditavam no Asterote, né? E eles viviam para Baal, para Asterote, né, de forma que não havia aliança entre ela e Deus, não havia aliança. Não havia aliança entre aquele povo de Sidom e Deus, né? Inclusive, a rainha de Sidom, né, era justamente o que a gente vai ler um pouquinho para frente, a Jezabel. A Jezabel era a rainha de Sidom, né? Então, nessa terra, eles eram incrédulos, eles não criam em Deus. Mas Elias vem e diz o seguinte, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele não está falando por Baal, ele não está falando por Asterote, ele não está falando pelos deuses que aquele povo acreditava, ele está falando em um nome do Deus que ele acredita, em nome do Senhor que ele serve. E ele está dizendo, olha, porque diz assim o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, né? Mesmo sem entender, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem crer no Deus de Israel como Elias cria, mesmo estando com a vida toda errada, né? Mas aquela mulher obedece à voz de Elias. Porque a voz de Elias ali naquele momento é a voz de Deus. A voz de Elias naquele momento é a voz de Deus. Ele não fala no nome dele. Ele fala em nome do Senhor, Deus de Israel. Ele está falando no nome do Senhor, Deus de Israel. Não é no nome dele. Não é no nome de Baal, nem é no nome de Asterote, né? Então, e aquela mulher toma aquela palavra e obedece.
ela toma aquela palavra e obedece, né? No lugar dela, eu, você ou qualquer outra pessoa que não servisse a Deus, né? Talvez não obedecesse. Talvez dissesse, olha, eu não sirvo esse Deus de Israel, né? Eu sirvo a Baal. Talvez, né? Não fosse obedecer à voz de Elias, talvez não fizesse um bolo para ele, talvez, né? Mas esse monte de talvez, né? É por não haver o conhecimento do Deus de Israel, por haver uma diferença, né? Digamos, de crença, de fé, né? E até nos nossos dias uma diferença de religião, né? Mas a grande questão é que ainda que nos dias de hoje, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem usado por Deus para falar com o povo de Deus, falando no nome do Senhor, muitas das vezes, a pessoa torce o nariz, vira a cara para o outro lado. Principalmente se você for pedir alguma coisa ou for falar alguma coisa que ela não quer. Ela não quer ouvir, ela não quer acreditar, não quer aceitar, né? Dentro das nossas igrejas hoje, né? Quando se fala no nome do Deus de Israel, mesmo quando você lança uma palavra, né? Que venha em o nome do Senhor, né? Muitos torcem o nariz. Muitos não creem, né? Mas essa mulher descrente, ela creu e obedeceu. E aí diz lá no versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, né? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. É importante essa palavra, porque a palavra do Senhor nos diz que foram muitos dias. Irmã Interlene, a paz do Senhor, minha irmã, deixa a paz do Senhor aí para o nosso irmão Alcir. A palavra do Senhor nos diz que foram muitos dias. Amados, depois que você quiser fazer na sua casa aí, você pode fazer só para ter uma experiência. Ela tinha um pouco de farinha na panela, um pouco. Ela tinha uma panela separada lá onde ela guardava a farinha. Sabe esse recipiente onde você guarda o arroz, guarda o feijão, guarda o café, né? E aí você vai tirando e fazendo. Aí você vai fazendo o arroz, ou vai fazendo o feijão, o café. Você vai tirando, né? E vai fazendo. E você nota que o negócio vai diminuindo, vai acabando, né? O negócio vai acabando. Você tem lá um lugar onde você coloca o arroz, você enche lá, mas conforme você vai fazendo no dia a dia, ele vai diminuindo. Chega um momento em que você fala, opa, preciso fazer compra. Preciso fazer compra, porque está acabando o arroz, está acabando o feijão, está acabando a farinha, está acabando isso, está acabando... Você nota que está acabando. Cada vez que você vai lá e tira um tanto para fazer, você nota que está acabando. Mas aquela mulher, todas as vezes que ela precisava fazer um bolo para ela, para Elias, para o filho dela, ela ia lá, tirava a farinha, né, fazia o bolo, mas a farinha não acabava, voltava o mesmo tanto, ela não acabava. Ela usava o azeite da botija, né? Colocava o quanto ela precisava ali para poder temperar a farinha ali, vem fazer o bolo para ela, para Elias e para o filho dela, mas o azeite não acabava, né? E isso não foi um dia, isso não foi 2 dias. Essa mulher não viveu esse milagre por um mês. Não foi um mês. Foi muito mais. Foi muito mais. Quer ver a duração desse milagre na vida dessa mulher, né? Elias disse para ela até o dia em que o Senhor mandasse chuva sobre a terra, né? Por quê? Porque se não tinha chuva, não tinha alimento, não tinha o que comer, né?
mas o Senhor estava abençoando a vida dela através da vida de Elias. Ela tinha o que comer, por quê? Porque a farinha não acabava. Ela tinha o que comer, por quê? Porque o azeite não acabava, né? Porque o Senhor havia dado através de Elias uma palavra, né, de providência na vida daquela mulher, né? Mesmo que ela não conhecesse o Senhor, mesmo que ela não conhecesse o Senhor, né? Mas o Senhor estava providenciando para a vida dela, né? E nada ia faltar. Não é, irmãos, entendam, não é que nada ia faltar na vida do crente. Não é na vida do crente, não é na vida do cristão, não é na vida daquele que serve a Deus, que teme a Deus. Nós estamos falando de nada faltar, de um milagre tremendo na vida de uma mulher que até aquele momento servia a Baal. Até aquele momento, ela e a família dela, ela, o filho e as pessoas da família, com certeza, serviam a Baal. Nós estamos falando de uma pessoa, né, que não servia a Deus. E aí, eu estou frisando isso por quê? Porque você serve a Deus. Você lembra da mulher Cirofenícia, né, que veio correndo atrás de Jesus, pedindo para que Jesus, né, curasse a filha dela? E o que é que Jesus diz para ela? Olha, não se tira o pão da boca dos filhos e lança os cachorrinhos, né? Não posso fazer isso. Entendeu? Você é filho, meu querido. Você é filha. Você é servo do Deus vivo, você é serva do Deus vivo, né? Se Deus operou um milagre na vida daquela mulher que servia a Baal, que não queria nada com Deus até aquele momento, Deus vai operar na tua vida também, Deus vai operar na minha vida também, Deus vai fazer nas nossas vidas que servimos a Deus, que tememos a Deus, que acreditamos em milagres, porque nós cremos no Deus de milagre. Olha só, no capítulo 18, nós já vamos parar, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Prestou atenção no que eu li? No 3º ano. Então, essa mulher viveu no mínimo 3 anos desse milagre. No mínimo, durante 3 anos ela ia lá, tirava a farinha, mas a farinha não acabava. Ela usava o azeite não acabava. Durante cerca de 3 anos, essa mulher viveu o milagre do Senhor na vida dela. Até que a chuva viesse, até que então, né, Elias vai ali ter aquela questão com os 450 profetas de Baal, né, onde ele vai clamar por fogo. Depois disso, né, ele vai dar uma ordem para que o jovem olhe, né, olha lá para frente, né, o que você está vendo? Eu não estou vendo nada, não tem nada. Faça isso 7 vezes. Na 7ª vez, diz a palavra do Senhor, o jovem chegou e falou assim: olha, tem uma nuvem pequena do tamanho da mão de uma pessoa, do tamanho de uma mão. Tem uma nuvem que está brotando lá no fundo, lá ela está subindo, né? É uma nuvem do tamanho de uma mão. E aí Elias diz o seguinte: olha, então corre, porque vai chover. Dá uma ordem a Acabe dizendo: olha, sobe na sua carroça, sai no pinote, porque vai chover. Vai chover. Ô, meu querido, o que me chama a atenção, e eu quero que você entenda, que você sinta o mesmo gozo, a mesma alegria, o mesmo fluir do Espírito Santo que eu estou sentindo nesse momento, é a mulher que ha vivido 3 anos aquele milagre. 3 anos. E depois daquele milagre, ainda Elias vai orar pelo filho dela que morre, né? E se você notar na palavra, ela vai dizer assim: por que você veio, né, relembrar os pecados da tua serva, né? Que pecados era ela? Ela servia a Baal. Ela servia a Baal. Então você veio trazer à tona tudo isso, e agora o meu filho morreu. Ele vai lá, ora pelo filho daquela mulher e ele volta à vida, né? E aí ela olha para ele e diz assim: agora eu sei que você é realmente homem de Deus.
né? Agora eu sei que você é realmente homem de Deus. Agora eu sei que o Deus de Israel é Deus. Eu sei que o Deus de Israel é Deus. Então ela passa a olhar para aquela situação e ela começa a meditar e ela começa a ver o seguinte: o Deus Baal não resolveria o meu problema, não resolveu e não resolveria o problema de ninguém. Os Astarotes não resolveria, mas o Deus de Elias, o Deus de Israel, o meu, o teu, o nosso Deus, ele tem poder para resolver os nossos problemas. Se aquela mulher que não era temente a Deus viveu esse tremendo milagre por cerca de 3 anos, Deus tem algo para tratar contigo, meu querido. Meu irmão, minha irmã, Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para fazer. E se nós cremos, veremos a glória de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar conosco até esse momento. Obrigado mesmo por terem adentrado nessa live, né? É sempre uma honra estar com os irmãos. E aí nós vamos orar ao término desse culto, né? Para que Deus possa continuar nos abençoando. Pai querido, sobre a tua palavra, Pai, eu oro pela minha vida, é claro. Sobre a tua palavra eu oro pela vida desse homem, dessa mulher, desse servo, dessa serva, Senhor, que tem prazer em te servir, em te adorar. Sobre a tua palavra, Pai, eu quero orar, ó Deus querido, e acreditar no milagre. Acreditar que o milagre que esse homem precisa vai acontecer. Acreditar no milagre que essa mulher precisa vai acontecer. Acreditar, Pai, que nós iremos, ó Deus querido, ao pote ou à panela onde está a farinha. E nós vamos tirar e nós vamos fazer, e vamos tirar e vamos fazer, e vamos tirar e vamos fazer. Nós iremos viver um milagre do Senhor, teu milagre nas nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, abençoa a vida do teu povo, abençoa a vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor, por onde quer que chegar essa palavra. Abençoa para que esse homem, essa mulher, essa família vivam o melhor de Deus na face dessa terra. Vivam o milagre do Senhor, porque, ó Deus querido, o Deus de Baal não resolve. Outros deuses não vão resolver, mas o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, esse resolve. E em nome de Jesus, o teu filho amado, Pai, nós determinamos, Senhor, a cura, a bênção, a libertação, as portas do emprego se abrindo, a situação melhorando. Nós determinamos isso, Senhor, na vida de todos aqueles que hoje, Pai, estão aí conosco nessa live. Sim, nós te pedimos, te agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja para com todos nós desde agora e por todo o sempre. Amém? Amados, já ia falar isso. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela vida da nossa irmã Raquel, né? Eu não sei se ela já está fazendo ou se ela vai fazer, mas acredito que já vai fazer 50 aninhos. 50 aninhos, né? Então vamos orar pela vida da Raquel, né? Pelo aniversário dela, para que Deus abençoe grandemente. Orar pela vida do Riquelme, que fez aniversário por esses dias também. Riquelme é uma bênção, você é uma bênção, né? Para quem conhece o Riquelme, sabe que Riquelme é um milagre. Nós estamos vivendo, através da vida do Riquelme, esse milagre que essa mulher viveu. Nós estamos vivendo através da vida do Riquelme, que é uma bênção. Então vamos orar, né, em favor da Raquel, vamos orar em favor do Riquelme, né, para que Deus continue abençoando. Sábado, quem quiser comer bolo é só descer lá para o lado da casa da Raquel, que vai ter um bolão lá para vocês comerem, tá bom? Vamos orar por ela? Pai querido, eis aí a tua serva aniversariando, eis aí o teu servo Riquelme, e nós colocamos, Senhor, essas vidas diante da tua presença. Pai, a tua serva ainda não fez 50 anos,
Ainda falta um pouquinho de dia. Mas que nesse pouquinho de dia, Senhor, o Senhor já vá preparando para ela, Senhor, um presente especial, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa a vida da família dela, abençoa a vida do Riquelme. Pai, obrigado pela vida dessas pessoas que são tão importantes para as nossas vidas. Guarda os livros de todo mal, Pai, e conceda a eles, ó Deus querido, o desejo dos seus corações, os seus sonhos, sejam realizados, Pai, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Parabéns, Raquel. Deus abençoe grandemente a tua vida. Feliz aniversário. Bom, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Está terminando por hoje, até terça-feira da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado, amados. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento aí, tá bom? Fiquem com Deus. Semana abençoadíssima para vocês, tá bom?